Trono de Vidro, capítulo 42. Caim, aquele que se tornara mais forte ao longo da competição. Selena pensara que havia sido pelo treino, mas era porque ele vinha usando as marcas de Wyrd e a besta que as marcas invocavam para roubar a força dos campeões mortos. O competidor arrastou a mão no chão diante da escuridão, e luzes esverdeadas faiscaram por onde os dedos dele passavam, antes de serem sugadas pelo vazio como espectros ao vento. Uma das mãos de Caim sangrava. Selena não ousou respirar quando algo revolveu na escuridão. Ouviu-se uma garra arranhar a pedra e um silvio, como de uma chama extinta. E então, aproximando-se de Caim, apoiado em joelhos que dobravam para o lado errado, como as patas traseiras de um animal, emergiu Ridirak. Era algo oriundo dos pesadelos de um deus antigo. A pele cinzenta e sem pelos da besta parecia ter sido esticada pela cabeça disforme, que exibia a boca escancarada repleta de dentes negros. Dentes que haviam rasgado e devorado os órgãos internos de Verin e Xavier. Dentes que se deliciaram com os cérebros deles. O corpo vagamente humano da criatura afundava sobre as ancas, arrastando longos braços pelo chão de pedra. As pedras guinchavam sobre as garras da besta. Caim ergueu a cabeça e se levantou vagarosamente, enquanto a criatura se ajoelhava diante dele e abaixava os olhos escuros. Submissão. Selena só percebeu que estava tremendo quando fez menção de se afastar, de fugir para longe o mais rápido que pudesse. Helena estava certa. Aquilo era pura e simplesmente algo maligno. O amuleto pulsou em seu pescoço, como se urgisse para que ela corresse. Com a boca seca e o sangue latejando nas veias, Selena recuou. Caim se virou para olhar para ela. A cabeça do Ridirak se ergueu, e as narinas fisiformes do monstro fungaram 2 vezes. A assassina ficou imóvel, mas uma forte rajada de vento a empurrou para trás, forçando-a cambaleante para o interior do aposento. Não era para ser você essa noite, disse Caim, mas os olhos de Selena se detiveram na besta, que começou a arfar. Mas esta oportunidade é boa demais para ser desperdiçada. Caim! Foi tudo que Selena conseguiu dizer. Os olhos do Ridirak. Ela jamais verá algo assim. Não havia nada dentro dele além de fome. Uma fome atemporal e interminável. A criatura não era do mundo de Selena. As marcas de Wyrd funcionavam. Os portais eram reais. Selena sacou a faca improvisada do bolso. Era ridiculamente pequena. Como grampos de cabelo poderiam fazer estrago no couro daquela criatura? Caim se moveu com tanta rapidez que, num piscar de olhos, ele estava atrás dela e a faca de Selena, de alguma forma, na mão dele. Ninguém humano era capaz de se mover tão rapidamente. Era como se ele fosse composto apenas de sombras e vento. Uma pena, sussurrou Caim da soleira, enquanto guardava a faca de Selena no bolso. A assassina olhou para a criatura, para o competidor e depois de volta para a criatura. Eu nunca vou ficar sabendo como é que você veio parar aqui embaixo. Os dedos de Caim envolveram a maçaneta. Não que eu me importe. Adeus, Selena. A porta se fechou como um estrondo. A luz esverdeada ainda vazava das marcas no chão. Marcas que Caim gravara com o próprio sangue, iluminando a criatura, que fitava Selena com aqueles olhos implacáveis e famintos. Caim! Sussurrou ela, recuando em direção à porta e se atrapalhando com a maçaneta. Selena girou e puxou o objeto. A porta estava trancada. Não havia nada no aposento além de pedra e poeira. Como deixara que ele desarmasse tão facilmente? Caim! A porta não abria. Caim! Gritou a jovem e esmurrou tanto a porta que se machucou. O Ridirak se movia para frente e para trás, apoiado sobre os 4 longos membros aracnídeos, farejando-a, e Selena parou. Por que ele não atacava imediatamente? A criatura farejou novamente e raspou o chão com as garras de uma das mãos. O golpe foi forte o bastante para arrancar um pedaço de pedra. O monstro a queria viva. Caim incapacitara Verin enquanto invocava a criatura. O Ridirak gostava de sangue quente. Encontraria a maneira mais fácil de imobilizar Selena e então... Ela não conseguia respirar. Não daquele jeito. Não naquela câmara onde ninguém a encontraria, onde Kael nunca ficaria sabendo por que Selena desapareceu e a amaldiçoaria para sempre, onde nunca teria a chance de dizer a Neemia que estava errada. E Helena disse que alguém queria que ela fosse ao túmulo para ver. Para ver o quê? E então Selena soube. A resposta estava do lado direito. A passagem da direita.
a que levava ao túmulo, alguns metros abaixo. A criatura afundou novamente sobre as ancas, prestes a dar o bote, e naquele momento, Selena pensou no plano mais imprudente e corajoso que já havia concebido. Ela deixou a capa cair no chão. Com um rugido que balançou todo o castelo, o Ridrak correu até a assassina. A assassina permaneceu diante da porta, observando-o galopar até ela, enquanto faíscas voavam das garras da besta, à medida que riscavam a pedra. A 3 metros de distância, ele se lançou na direção das pernas de Selena. Mas a assassina já estava correndo na direção daqueles dentes negros e pútridos. O Ridrak pulou para atacar Selena, e ela se arremessou por cima da criatura, que rosnava ferozmente. Um estrondo retumbante ecoou pela câmara quando Ridrak destruiu a porta de madeira. Selena nem conseguia imaginar o que a fera teria feito com as suas pernas. A assassina não teve tempo para pensar. Assim que voltou ao chão, virou-se e correu para a porta, onde a criatura tentava se livrar da pilha de madeira. Selena se lançou pela soleira e virou à esquerda, descendo pela escadaria. Jamais conseguiria chegar viva aos seus aposentos, mas, se fosse rápida, talvez conseguisse chegar ao túmulo. O Ridrak rugiu novamente, e a escadaria estremeceu. Selena não ousou olhar para trás. Concentrou-se nos próprios pés, em não cair conforme corria a escada abaixo e em alcançar a plataforma inferior, iluminada pela luz da lua que escapava do túmulo. Selena atingiu o patamar, correu até a porta do túmulo e rezou para deuses cujos nomes esquecera, mas esperando que eles ainda não tivessem se esquecido dela. Alguém queria que eu viesse aqui no dia de Samhain. Alguém sabia que isso aconteceria. Helena queria que eu visse isso, para que eu sobrevivesse. A criatura chegou ao patamar inferior e correu em direção a Selena, chegando tão perto que a assassina pôde sentir o cheiro do hálito fétido da besta. A porta do túmulo estava escancarada, como se alguém estivesse esperando. Por favor, por favor. Segurando-se na soleira, Selena se impulsionou para dentro. A assassina ganhou segundos preciosos quando Ridrak derrapou, ultrapassando a entrada do túmulo. Mas ele não precisou de muito tempo para se recuperar, e arrancou um pedaço da porta ao entrar. As batidas dos pés de Selena ecoaram pelo túmulo, enquanto a jovem correu entre os sarcófagos em direção a Damares, a espada do antigo rei. Exposta no topo do pedestal, a lâmina brilhava à luz da lua. O metal ainda cintilava após milhares de anos. A criatura rosnou, e Selena ouviu a longa inspiração do monstro, junto com o raspar das garras no chão, quando Ridrak saltou na direção dela. A jovem alcançou a espada, e sua mão esquerda envolveu a empunhadura fria, girando-a no ar. Selena só teve tempo de ver os olhos da criatura e um borrão da pele do Ridrak antes de cravar Damares no rosto da besta. Selena sentiu uma dor lacinante quando, junto com a criatura, atingiu a parede e caiu no chão, esparramando o tesouro. Sangue negro, com o fedor de lixo, jorrou em seu corpo. A assassina não se moveu, não ao fitar aqueles olhos negros a poucos centímetros dos dela. Não ao ver a mão direita presa entre aqueles dentes negros e o próprio sangue escorrendo pelo queixo do Ridrak. Selena apenas arfava e tremia, sem tirar a mão esquerda do cabo da espada, mesmo depois que aqueles olhos famintos se tornaram apáticos e o corpo do Ridrak cedeu sobre o dela. Somente quando o amuleto pulsou mais uma vez, Selena piscou. Tudo o que se sucedeu àquilo foi uma série de passos, uma dança que tinha de executar perfeitamente para que não desmoronasse bem ali, naquele túmulo, e nunca mais se levantasse. Primeiro, Selena livrou a mão dos dentes da criatura. Isso ardeu impiedosamente. Um arco de perfurações em torno do polegar da assassina jorrava sangue. Selena conseguiu ficar de pé, cambaleando depois de tirar o Ridrak de cima do próprio corpo. Ele era surpreendentemente leve, como se os ossos fossem ocos, ou como se não houvesse nada dentro da criatura. Embora o mundo parecesse embaçado, a assassina arrancou Damares do crânio do Ridrak. Usando a camisa para limpar a lâmina de Gavin, Selena colocou a espada de volta no lugar. Era por isso que a haviam levado ao túmulo no Samhain, não era? Para que ela pudesse ver Damares e ter um modo de se salvar? Selena deixou a criatura onde jazia, um amontoado inerte sobre uma pilha de joias. Quem quer que tivesse desejado salvá-la, poderia arrumar aquela bagunça. A jovem já estava farta. Ainda assim, Selena fez uma pausa ao longo do sarcófago de Helena e contemplou o belo rosto gravado no mármore.
Obrigada, disse ela, rouca, com a visão embaçada. Selena deixou a tumba e cambaleou escada acima, apertando a mão ensanguentada ao peito. Quando chegou, finalmente, à segurança de seus aposentos, Selena se dirigiu à porta do quarto, onde se recostou, ofegante, antes de destrancá-la. O ferimento ainda não coagulara, e sangue escorria pelo pulso da assassina. Ela o escutava pingar no chão. Deveria ir à sala de banho e lavar a mão. A palma parecia gelo. Ela deveria... As pernas de Selena cederam, e a jovem desmoronou. As pálpebras dela ficaram pesadas, e Selena as fechou. Por que o coração batia tão devagar? Selena abriu os olhos para ver a mão. Estava com a visão embaçada e só conseguia enxergar um borrão rosa e vermelho. A sensação gelada na mão havia esprairado para o braço e para as pernas. A assassina escutou um barulho retumbante. Passos, seguidos por um gemido. Pelas pálpebras, Selena pôde ver a luz se escurecer no quarto. Ouviu-se um grito de mulher, e mãos mornas pegaram seu rosto. Selena estava tão gelada que essas mãos quase a queimaram. Será que alguém havia deixado a janela aberta? Lilian! Era Neemia. A princesa sacudiu os ombros de Selena. Lilian! O que aconteceu com você? Selena se lembrou pouco dos momentos que se seguiram. Braços fortes a ergueram e a levaram às pressas à sala de banho. Neemia se esforçou para carregar Selena até a banheira, onde a despiu. A mão de Selena queimou ao tocar na água, e a assassina se debateu. Mas a princesa a segurou com firmeza e disse palavras em uma língua que a assassina não compreendia. A luz no aposento pulsava, e a pele de Selena formigava. A assassina viu os próprios braços cobertos por marcas de turquesa brilhante, marcas de Wyrd. Neemia a deteve na água, oscilando para frente e para trás. Selena foi engolida pela escuridão. Trono de Vidro, capítulo 43. Selena abriu os olhos. Estava aquecida e a luz da vela brilhava dourada. Podia sentir o cheiro de flor de lótus e de noz moscada. A jovem emitiu um pequeno ruído e piscou ao tentar se levantar da cama. O que havia acontecido? Só conseguia se lembrar de subir as escadas e de esconder a porta secreta atrás da tapeçaria. Selena se assustou e tocou a túnica. Ficou espantada ao perceber que fora transformada em uma camisola e maravilhada ao erguer a mão no ar. Estava curada, completamente curada. Os únicos resquícios dos ferimentos eram uma cicatriz em meia-lua entre o polegar e o indicador, além de pequenas marcas de mordida dos dentes inferiores do Ridrak. Selena passou os dedos pelas cicatrizes, brancas como giz, traçando a curva que formavam, e mexeu os dedos para se certificar de que nenhum nervo havia sido rompido. Como era possível? Foi magia. Alguém a curara. Selena se ergueu e viu que não estava sozinha. DM estava sentada em uma cadeira próxima e olhava para ela. Os lábios da princesa não exibiam um sorriso, e Selena ficou confusa ao perceber a desconfiança nos olhos da jovem. Ligeirinha estava deitada aos seus pés. O que aconteceu? Perguntou Selena. Era isso que eu estava esperando para perguntar a você, disse a princesa em Eliui. Neemia apontou para o corpo de Selena. Se eu não a tivesse encontrado, essa mordida teria matado em poucos minutos. Até mesmo o sangue que havia caído no chão fora limpo. Obrigada, disse a assassina, e se assustou ao olhar para o céu escuro pela janela. Que dia é hoje? Se, de alguma maneira, tivesse se passado 2 dias e Selena tivesse perdido a última prova... Só se passaram 3 horas. Os ombros de Selena cederam. Ela não a perdera. Ainda teria treino no dia seguinte, e no dia após esse, seria a prova. Eu não entendo como... Isso não é importante, interrompeu Neemia. Eu quero saber onde você levou essa mordida. Havia sangue no seu quarto, mas nenhum sinal dele no corredor ou em algum outro lugar. Selena fechou e abriu a mão direita, enquanto observava as cicatrizes se esticarem e se contraírem. A jovem chegara bem perto de morrer. Selena direcionou os olhos para a princesa, depois de volta para a mão. Qualquer que fosse o envolvimento de Neemia, não era com Caim. Eu não sou quem finjo ser, disse Selena, baixinho, incapaz de olhar a amiga nos olhos. Lilian Gordaina não existe. Neemia ficou em silêncio. Selena forçou-se a olhá-la nos olhos. Neemia a salvara. Como Selena ousara acreditar que era a princesa quem controlava aquela criatura? A verdade era o mínimo que Selena devia à amiga.
Meu nome é Selena Sardotin. Neemia ficou boquiaberta. Ela meneou a cabeça vagarosamente. Mas eles mandaram você para Endovier. Era para você estar em Endovier com... Os olhos de Neemia se arregalaram. Você fala o Elil e dos camponeses, dos que foram escravizados em Endovier. Então foi assim que você aprendeu. Ficou um pouco difícil para Selena respirar. Os lábios de Neemia tremiam. Você foi para Endovier. Endovier é um campo de extermínio, mas... Por que não me contou? Você não confia em mim? Claro que confio, disse Selena. Principalmente agora, que a princesa provara sem sombra de dúvidas que não era responsável pelos assassinatos. Eu recebi ordens do rei para não dizer uma palavra. Uma palavra sobre o quê? Perguntou Neemia com rispidez, tentando conter as lágrimas. O rei sabe que você está aqui? Ele dá ordens a você? Estou aqui para satisfazer as vontades dele. Selena se ajeitou na cama, sentando-se mais ereta. Estou aqui porque ele está organizando uma competição para decidir quem será o campeão do rei. E, quando eu ganhar, se eu ganhar, vou trabalhar para o rei por 4 anos como lacaia e assassina. Depois serei liberta e meu nome limpo. Neemia simplesmente olhou para Selena, amaldiçoando-a com um olhar vazio. Você acha que eu quero estar aqui? Gritou Selena, embora gritar fizesse sua cabeça latejar. Era isso ou Endovier. Eu não tive escolha. A assassina levou a mão ao peito. Antes de você me passar um sermão sobre moral, ou antes de que você fuja e se esconde atrás dos seus guardas, saiba que não há um momento sequer de que eu não pense como será matar alguém por ele, pelo homem que destruiu tudo que eu amava. A assassina não conseguia respirar rápido o suficiente, não com o abrir e fechar daquela porta dentro de sua mente, e com as imagens que Selena se obrigara a esquecer passando diante dos seus olhos. A assassina fechou os olhos, desejando a escuridão. Neemia permaneceu em silêncio. Ligeirinha ganiu. Na quietude, pessoas, lugares e palavras ecoavam em sua mente. Em seguida, passos. Eles levaram Selena de volta ao presente. O colchão gemeu e suspirou quando a Neemia se sentou. Um segundo peso, mais leve, uniu-se a ela, ligeirinha. Neemia segurou a mão de Selena com a sua, morna e seca. Selena abriu os olhos, mas fitou a parede do outro lado do quarto. Neemia apertou a mão da assassina. Você é minha amiga querida, Selena. Fiquei magoada, mais magoada do que imaginei que ficaria, ao ver as coisas se tornarem tão frias entre nós. Ao ver você olhar para mim com tanta desconfiança nos olhos. Nunca mais quero ver você me olhar daquele jeito. Quero dar a você o que dei apenas a poucos. Os olhos negros de Neemia brilhavam. Nomes não são importantes. O que há dentro de você é o que importa. Eu sei pelo que você passou em Endovier. Sei o que meu povo suporta lá dentro, dia após dia. Mas você não permitiu que as minas a endurecessem. Você não deixou que elas manchassem sua alma com a crueldade. A princesa traçou uma marca na mão de Selena, apertando os dedos contra a pele dela. Você possui muitos nomes, então também vou nomeá-la. A mão de Neemia se ergueu à testa de Selena, e a princesa desenhou uma marca invisível. Eu a nomeio Elentia. Neemia beijou a sobrancelha da assassina. Eu lhe atribuo este nome para usá-lo com honra, para usá-lo quando o fardo dos outros nomes se tornarem pesados. Eu a nomeio Elentia, espírito que não pode ser quebrado. Selena ficou imóvel. Ela conseguia sentir o nome cair sobre si como um véu cintilante. Aquilo era amor incondicional. Amigos assim não existiam. Por que tivera a sorte de encontrar um? Venha, disse Neemia, com entusiasmo. Conte-me um pouco como você se tornou a assassina de Adalan e como exatamente veio parar neste castelo. E quais são os detalhes dessa competição absurda? Selena sorriu discretamente, enquanto Ligeirinha abanava a cauda e lambia o braço de Neemia. De alguma forma, a princesa salvara sua vida. As respostas para essa questão viriam em outro momento. Então, Selena falou. Na manhã seguinte, Selena caminhava ao lado de Cale com os olhos fixos no chão de mármore do corredor. O sol refletia na neve do jardim, tornando a luz do salão quase ofuscante. Ela contara quase tudo a Neemia. Havia certas coisas que nunca contaria a ninguém, tampouco mencionara Caim ou a criatura. Neemia não voltou a perguntar o que mordera a mão de Selena, mas ficou ao lado dela,
aninhada na cama, enquanto conversavam noite adentro. Selena, sem ter certeza se conseguiria dormir novamente agora que sabia o que Caim era capaz, ficou grata pela companhia. Ela puxou a capa mais para perto do corpo. A manhã estava excepcionalmente fria. Você está quieta hoje. Cale manteve o olhar à frente. Você e Dorian brigaram? Dorian. Ele fora visitá-la na noite anterior, mas Naomi o dispersara antes que o príncipe pudesse entrar no quarto. Não o vejo desde ontem de manhã. Depois dos eventos da última noite, a manhã do dia anterior parecia ter sido uma semana atrás. Você gostou de dançar com ele no baile? Será que as palavras de Cale foram um pouco ásperas? Selena se voltou para ele ao virarem no corredor, indo em direção a uma sala de treinamento privativa. Você foi embora um pouco cedo. Eu achava que fosse querer me vigiar durante toda a noite. Você não precisa mais ser vigiada. Não precisava desde o início. Cale deu de ombros. Agora sei que não vai a lugar algum. Do lado de fora, um vento vociferante impulsionou uma rajada de neve, criando uma onda cintilante no ar. Eu ainda posso voltar a Endovier. Não voltará. Como você sabe? Eu sei. Isso me dá muita confiança. O capitão riu e prosseguiu em direção à sala de luta. Fico surpreso por sua cachorra não ter corrido atrás de você, considerando o quanto ela ficou ganindo agora há pouco. Se você tivesse um animal de estimação, não debocharia, disse Selena, melancólica. Eu nunca tive um. Nunca quis. Isso é uma bênção para qualquer cachorro que pudesse acabar tendo você como dono. Cale a acertou com o cotovelo. Selena sorriu e retribuiu o golpe. Ela queria contar a ele sobre Caim. Quisera contar assim que o vira pela manhã à porta do quarto. Quisera contar tudo. Mas Cale não podia saber. Por quê? Como Selena percebeu na noite anterior, se falasse com o capitão a respeito de Caim e da criatura que ele conjurara, Cale pediria para ver os restos mortais da besta. E aquilo implicava levá-lo pela passagem secreta. Embora Cale confiasse em Selena o suficiente para deixá-la sós com Dorian, saber que a assassina tinha acesso a uma rota de fuga não vigiada era um teste para o qual Selena não estava disposta a submeter Cale. Além do mais, eu a matei. Acabou. O mal misterioso de Helena foi vencido. Agora, tenho apenas que derrotar Caim no duelo e ninguém precisará saber. Cale se deteve diante da porta sem identificação da sala de treino e virou-se para encará-la. Eu só vou perguntar uma vez e nunca mais, disse ele, fitando-a com tanta intensidade que Selena cambaleou. Você sabe no que está se metendo com Dorian? Ela riu, emitindo um barulho áspero e estridente. Você está me dando conselhos amorosos? Pelo meu bem ou pelo de Dorian? Pelo bem de ambos. Eu não sabia que você ligava tanto para mim a ponto de se importar, ou até mesmo de reparar. Em favor de Cale, ele não mordeu a isca. Em vez disso, simplesmente destrancou a porta. Lembre-se apenas de usar o cérebro, está bem? Disse o capitão por cima dos ombros ao adentrar a sala. Uma hora depois, suando e ainda ofegante devido ao treino com espada, Selena secou a sobrancelha na manga. Os dois seguiram em direção ao quarto dela. Outro dia, vi você lendo Eric e Emide, disse Cale. Eu achava que você odiava poesia. É diferente. Selena balançou os braços. Poesia épica não é uma coisa chata, tampouco pretensiosa. Não? Um sorriso torto se delineou no rosto dele. Um poema sobre batalhas grandiosas e amores sem limites não é algo pretensioso? Selena deu um soquinho no ombro do capitão, brincando, e ele riu. Surpreendentemente encantada com a risada dele, Selena gargalhou também. Mas então, os dois viraram uma esquina. Guardas encheram o salão e Selena ouviu. O rei de Adarlan.